Geralmente, quando a imaginação da gente projeta o futuro, a mente logo viaja para coisas tipo carros voadores, sabe? Uhum. Colonização de Marte, aquelas cidades flutuantes, imensas. Exato. Toda aquela estética clássica. Mas assim, a verdadeira ficção científica, aquela que altera silenciosamente a estrutura da nossa sociedade, acabou de entrar pela porta da frente. E entrou num dos espaços mais tradicionais que a gente tem, né? Pois é, a sala de aula. A inteligência artificial não é mais só um roteiro de cinema lá de Hollywood. Ela, já está sentada na primeira fileira, com o caderno aberto, prestando atenção em tudo. É verdade. O quadro negro, o giz, os livros didáticos impressos, tudo isso agora divide o ecossistema com algoritmos complexos. É um aprendizado de máquina pesado. E, bom, essa transição não está acontecendo num vácuo, né? De jeito nenhum. Ela traz uma reconfiguração, assim, tectônica, muda completamente como a sociedade entende o ato de aprender, de reter informação, de construir o pensamento crítico. Com certeza. E é exatamente por essa magnitude que a nossa exploração profunda de hoje carrega tanta urgência. Temos em mãos um documento que acabou de sair do forno. Fresquinho, fevereiro de 2026, certo? Isso. Publicado agora pelo Ministério da Educação do Brasil, o MEC. O título oficial, para quem gosta de anotar, é Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação. Um nome longo, mas, nossa, necessário. Sim. E lendo as páginas dessa fonte, fica muito claro que não é só um guia de boas práticas, sabe? É um verdadeiro mapa de navegação por um território que é completamente inexplorado. O mapa que, assim, se tornou essencial numa velocidade assustadora. O aspecto mais importante deste nosso mergulho no documento de hoje é justamente alinhar a nossa missão com a missão do referencial. Uhum. A discussão central não é mais debater se a IA deve ou não entrar nas escolas. Esse trem já partiu faz tempo. Sim, a tecnologia já está ali nos celulares dos alunos, nos aplicativos, nas plataformas. Exatamente. Então, a missão do documento e a nossa missão ao analisá-lo hoje é entender o plano estratégico do Brasil. O país quer deixar de ser só aquele mercado consumidor passivo, que importa a tecnologia e pronto. Ele quer ser protagonista, né? Isso. O foco é decifrar como passar a usar a IA de forma intencional, ética e fundamentalmente adaptada à nossa realidade, que, convenhamos, tem dimensões continentais e contrastes absurdos. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a forma como a educação está sendo reprogramada, assim, neste exato momento, vai ditar como o conhecimento vai ser consumido daqui para frente. E como a verdade será validada também. Nossa, sim. E como a inovação será criada pelas próximas décadas. Então, para quem nos acompanha nesta análise, seja um estudante, seja alguém na linha de frente como educador, ou na gestão escolar... Ou até mesmo alguém, sabe, só com uma curiosidade enorme sobre as engrenagens do futuro. Exato. Para toda a nossa audiência, compreender esse movimento é uma questão de sobrevivência intelectual. O próprio modo de pensar da sociedade está ali, na mesa de operações. E o referencial do MEC já começa atacando direto uma ansiedade cultural muito forte. Aquele medo visceral de que a máquina vá, tornar o ser humano obsoleto na escola. O famoso pânico da substituição do professor. É logo a primeira imagem distópica que vem à cabeça da gente. Aquele robô apagando a lousa. Mas o documento tenta mudar esse foco. Ele tira a lente da ameaça e coloca na reestruturação do trabalho. Pois é, consumindo as fontes, a promessa real mapeada ali passa bem longe de uma sala controlada por robôs. A narrativa é muito mais sobre libertação, sobre a otimização radical do tempo humano. Isso, uma redistribuição de energia, eu diria. Pensando na mecânica disso, a IA nesse contexto me parece muito com o Sou Chefe, numa cozinha daquelas de altíssima gastronomia, sabe? Olha, essa dinâmica de bastidores ilustra muito bem a proposta do MEC. Como você traduziria essa divisão de tarefas para a rotina escolar? Bom, o Sou Chefe, que seria a nossa inteligência artificial, fica lá no fundo da cozinha, picando montanhas infinitas de cebola. Ele separa as claras das gemas, organiza os ingredientes, faz aqueles caldos que demoram horas. Trabalho mecânico, né?
necessário, mas totalmente exaustivo. Exatamente. E transportando isso para a escola, seria o equivalente a assumir aquela carga burocrática esmagadora, aquilo que suga a energia dos professores. Tipo, preencher intermináveis diários de classe. Sim. Cruzar dados de frequência, gerar aqueles primeiros rascunhos de planos de aula, fechar planilha de nota. Enquanto a máquina fica ali picando essa cebola, o chefe principal, o professor, fica com a mente livre. Livre para focar na arte de ensinar, de fato. Uhum. Ele foca no sabor, na criatividade da aula, naquela mediação de debates e, principalmente, na conexão humana. O professor ganha tempo para poder literalmente olhar nos olhos dos alunos de novo. O que é fascinante aqui é como o referencial materializa essa dinâmica em oportunidades pedagógicas muito concretas. Como assim? Ao tirar esse peso operacional das costas dos educadores, a tecnologia é redirecionada para duas frentes prioritárias. A primeira é a personalização em massa do ensino e a segunda é a retenção escolar. Ah, para evitar a evasão? Isso. O documento detalha bastante a implementação do que eles chamam de sistemas tutoriais inteligentes. E olha, a mecânica por trás disso vai muito além de um software que só dá um certinho verde ou um X vermelho num teste de múltipla escolha. É algo bem mais profundo, pelo que eu entendi lendo também. Muito mais. Esses sistemas, eles monitoram o microcomportamento do estudante, analisam o tempo exato gasto em cada etapa de um problema, mapeiam o histórico de erros. Então eles conseguem, achar a raiz do problema. Exato. Imagina que o sistema percebe que a dificuldade do aluno numa equação de física não é a física. O problema é uma lacuna lá de trás de frações básicas do ensino fundamental que nunca foi resolvida. Caramba, então o sistema reconstrói o caminho cognitivo que levou ao erro. Ele não apenas pune o aluno com uma nota baixa no final. Perfeito. Ele consegue enxergar aquela pedra no sapato que, convenhamos, um professor com 40 adolescentes numa sala jamais conseguiria diagnosticar a tempo. Humanamente impossível. E a partir desse diagnóstico milimétrico, a IA passa a operar como um mecanismo de alerta antecipado, né? Sim. Antes que aquele estudante acumule meses de frustração, sabe? Antes que ele perca o interesse e engrosse as estatísticas tristes de evasão escolar, o sistema aciona um alerta silencioso no painel do professor. Tipo um aviso dizendo que o aluno está prestes a desistir? Isso, algo como alerta de desengajamento alto. E a raiz é essa deficiência específica. A máquina faz todo esse processamento invisível e massivo de dados. Mas o acolhimento, o sentar do lado, o encorajamento emocional... Isso continua sendo tarefa puramente humana. Exclusivamente humana. E, sabe, o mais impactante dessa exploração toda é perceber que não estamos falando de um delírio para o ano de 2050. O referencial, ele ancora essas diretrizes em coisas que já estão acontecendo hoje. Com certeza. Ele cita exemplos bem reais. Sim, tem aquele caso do Espírito Santo, que o documento menciona. Eles já usam ferramentas de IA generativa para ajudar na correção de redações que preparam os alunos para o Enem. A mecânica desse projeto é brilhante. Demais. A inteligência artificial recebe o texto do aluno e faz uma varredura instantânea. Ela já aponta desvios gramaticais, erros de concordância, problemas de pontuação. Ou seja, quando o texto finalmente chega na mão do professor, a sujeira pesada já foi limpa. Exato. O educador entra ali só para fazer a avaliação de alto nível. Ele vai julgar se a argumentação é boa, a profundidade do senso crítico, a originalidade daquela tese. É o subchefe entregando o prato pré-montado para o mestre dar o toque final. E, bom, o documento também foca bastante no papel da IA para a inclusão educacional, sabe? Ah, a parte de acessibilidade. Isso. Detalha como a tecnologia pode, de verdade, desmontar barreiras físicas e cognitivas. Ferramentas tipo conversores de texto em voz com uma fluidez supernatural ou legendagem em tempo real para alunos surdos. Muda completamente o acesso, né? Muda tudo. O texto fala até de interfaces que se adaptam sozinhas. Elas calibram o contraste da tela, mudam o espaço entre as letras para acomodar quem tem TDAH ou dislexia. Criando ali um ambiente de foco totalmente personalizado. Olha, ouvindo assim soa como um roteiro utópico perfeito.
É a promessa de uma educação realmente democrática. Onde cada mente recebe o estímulo certo na hora certa. Exato. Mas, analisando as entrelinhas e cruzando isso com o nosso contexto brasileiro, uma luz vermelha de emergência começa a piscar na nossa cara. O choque de realidade bate forte. Bate muito forte. Lendo os dados de infraestrutura do próprio MEC, a gente pensa, peraí, como a gente vai implementar uma IA preditiva, super avançada, que exige processamento na nuvem o tempo todo, num cenário onde escolas reais lidam com falta de saneamento básico? Pois é, telhados vazando em cima das carteiras. Merenda escassa. Tentar plugar essa tecnologia de ponta nesse ecossistema fraturado não vai só, colocar a desigualdade educacional em esteroides. Afinal, como personalizar o ensino por IA se uma parte enorme dos alunos sequer tem um computador na frente deles? E o documento não foge dessa contradição. Pelo contrário, ele expõe a ferida com números que exigem da gente uma reflexão bem pesada. Esse abismo digital estrutural é, sem dúvida, o grande obstáculo. Os dados são bem alarmantes, né? Muito. O referencial de 2026 traz que no Brasil atual, 96% das pessoas nas classes A e B têm acesso pleno e de qualidade à internet. Mas esse índice despenca para apenas 73% nas classes D e E. É uma queda brusca. E dentro dos muros das escolas a coisa fica pior ainda. Muito pior. A média nacional revelada pelo MEC é de 29 alunos disputando o uso de um único computador conectado à internet. 29 estudantes para uma única máquina. É bizarro. É impossível falar em personalização do ensino quando o acesso básico exige uma fila de espera que demora a aula inteira. E não para por aí. Os recortes regionais aprofundam essa gravidade. Na região norte do país, essa proporção chega à marca absurda de 45 alunos por computador. 45. É o caos logístico. Não tem inovação que resista a isso. E diante desse cenário de escassez total, o documento admite com todas as letras que sem a concretização do que eles chamam de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que é infraestrutura pura, cabo, roteador, a inserção da IA vai agravar a exclusão. Porque as escolas ricas vão usar a IA para acelerar o aprendizado a níveis absurdos e as desassistidas vão ficar comendo poeira. Exato. A tecnologia atuaria como um mega acelerador das desigualdades que já existem. E a inovação operando como uma máquina de exclusão implacável se não tiver um alicerce material. Mas vamos imaginar um milagre logístico. Digamos que amanhã todas as escolas do país acordem com um tablet de última geração na mão de cada aluno. Seria o cenário ideal de infraestrutura. Sim, mas a gente ainda tropeçaria no que existe dentro dessas máquinas. Exato. O cérebro invisível da IA. Isso levanta uma questão importante sobre um fenômeno que o referencial chama de colonização de dados. E para a gente entender o tamanho desse risco, precisamos olhar como essas IAs aprendem. Como elas são treinadas. Isso. Esses grandes modelos de linguagem são os motores por trás das IAs generativas que a gente conhece. Eles são treinados sugando dados da internet numa escala colossal. Fóruns, livros, notícias, tudo. Eles raspam a internet inteira. Exato. Só que o problema estrutural é que mais de 90% dessa base de treinamento global está em língua inglesa e foi produzida no chamado Norte Global. Estados Unidos, Europa. Principalmente. E isso significa que a máquina constrói todo o conhecimento dela, as conexões lógicas e até os valores morais, consumindo quase que exclusivamente esse ponto de vista gringo. É o viés importado na sua forma mais pura. É tipo entregar para os nossos alunos uma biblioteca imensa, onde quase todos os livros foram escritos por pessoas que nunca nem pisaram no Brasil, não fazem a menor ideia da nossa realidade. E a consequência disso na ponta da linha é terrível. O MEC alerta para um perigo real de apagamento das nossas particularidades. Imagina um estudante de uma escola rural pedindo para a IA fazer um texto sobre o folclore local. Ou sobre uma dinâmica social do bairro dele. Sim, o algoritmo vai tender a entregar uma resposta totalmente pasteurizada, formatada por uma lente eurocêntrica.
sabe? Porque a densidade dos dados que formaram aquele cérebro artificial vem de lá. Tem um risco gigantesco da máquina simplesmente marginalizar as sutilezas do nosso português brasileiro e invisibilizar de vez a cultura dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, da população negra. A IA nunca, jamais, é um espelho neutro do mundo. Ela é um espelho dos dados que engoliu. É por isso que o referencial bate o pé e diz que qualquer IA aplicada à nossa educação precisa ser culturalmente responsiva. É inegociável. E olha, isso nos puxa para uma camada ainda mais funda desse buraco. Se a gente já sabe que os dados chegam enviesados, embalados numa visão de mundo estrangeira, a coisa fica crítica quando analisamos como nós, humanos, nos comportamos diante da máquina. Como assim? O que acontece com a mente de quem estuda e de quem ensina quando a gente começa a delegar uma confiança cega às respostas que esse sistema gera? É como usar o GPS no trânsito, sabe? Ah, como essa analogia do GPS se conecta com o risco de estagnação que o documento cita. Bom, é bem visual. Antes de a gente ter aquela tela no painel ditando cada curva que a gente tem que dar, o motorista precisava prestar atenção na geografia da cidade. Verdade. Tinha que memorizar rua, ponto de referência. Sim, construir aquele mapa mental do bairro. O cérebro trabalhava ativamente ali. Hoje, a gente terceiriza tudo para a linha azul do GPS. A gente chega mais rápido e sem estresse, lógico. Mas se o celular ficar sem bateria no meio de um lugar desconhecido, o apagão é total. A nossa capacidade de navegação simplesmente atrofiou. Por que a gente parou de usar? Exato. E o grande medo que grita nas diretrizes desse documento é a possibilidade de uma terceirização do esforço cognitivo dentro da escola. É um medo muito válido. Muito. Porque se o algoritmo consegue estruturar uma redação impecável, resumir um livro de 300 páginas em 5 tópicos e resolver equação de física em 3 segundos, como a gente impede que a musculatura mental do aluno sofra essa atrofia? Como ele vai aprender a duvidar, a argumentar? Nossa, essa preocupação com o enfraquecimento cognitivo é o coração do desafio pedagógico de hoje em dia. E para combater essa terceirização cega, o referencial do MEC se apoia em 2 conceitos técnicos que precisam ser ensinados nas escolas. Quais são? As caixas pretas e as alucinações. O termo caixa preta, no mundo da tecnologia, se refere a essa opacidade dos sistemas. As redes neurais, na prática, você coloca a pergunta lá e o sistema cospe a resposta. Mas a gente não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Exato. O caminho lógico, com aqueles bilhões de parâmetros matemáticos lá dentro, é tão complexo que nem os engenheiros que criaram a ferramenta conseguem explicar passo a passo. Ou seja, a resposta surge meio que como um passe de mágica. Se a gente não consegue auditar os passos que levaram até ali, aceitar isso como verdade absoluta é um salto de fé, né? Não tem nada de científico nisso. O que nos leva ao segundo e acho que o mais perigoso conceito. As alucinações. As famosas alucinações da IA. Pois é, esse fenômeno acontece quando a IA gera respostas com um tom de autoridade absurdo, uma gramática perfeita, mas carrega informações factualmente incorretas. Ela inventa citações de livros que nunca existiram, cria conexões absurdas. E ela faz isso com uma confiança que convence qualquer um. Exatamente. E para entender por que ela alucina, a gente tem que entender a natureza dela. Modelos de linguagem não entendem, o significado real das palavras. Eles não sabem o que é verdade ou mentira. É tudo matemática, né? Matemática pura, probabilidade. Eles calculam estatisticamente qual é a próxima palavra que tem mais chance de aparecer numa sequência, baseados naqueles bilhões de textos que leram. Então ela não tem a intenção de enganar ninguém, porque ter intenção exige consciência. No fundo, a IA é um corretor ortográfico de celular glorificado. Boa definição. Infinitamente mais potente, claro, mas está ali só tentando adivinhar a próxima palavra. E quando a estatística falha, ela inventa uma informação com a mesma convicção com que diz que a água é molhada. E o perigo de colocar isso numa sala de aula com mentes em formação é colossal. Sem dúvida. Por essa vulnerabilidade da tecnologia que o MEC dedica uma sessão inteira à integridade acadêmica. E o foco, surpreendentemente, não é só naquele plágio direto e óbvio, sabe? Aquele onde o aluno pede o trabalho pronto e só coloca o nome no topo. O famoso copiar e colar.
Isso é fácil de ver. A preocupação central lá é o plágio indireto, a apropriação passiva de ideias sem o suor da construção intelectual própria. E a solução do documento para evitar a atrofia mental não é proibir a ferramenta. Até porque proibir seria enxugar gelo. Totalmente. Banir um software que está no bolso de todo mundo é guerra perdida. A saída é uma mudança brutal de paradigma na hora de avaliar o aluno. A clássica prova de decoreba já era. Morreu. Avaliar só o produto final entregue perde o sentido quando uma máquina pode gerar um produto perfeito num piscar de olhos. A avaliação agora tem que focar no processo. Então o professor vai julgar como o estudante montou o raciocínio inicial, é isso? Exatamente. Como ele interagiu com a IA, que tipo de perguntas e comandos, os chamados prompts, ele usou para guiar a máquina. E o mais importante, como esse aluno exerceu o ceticismo para checar e criticar as informações que a máquina devolveu. O valor acadêmico sai daquela ideia de qual é a resposta certa e vai para como você prova que essa resposta faz sentido. Muda o jogo. E se conectarmos isso a um panorama maior, todas essas preocupações sobre alucinações, vieses de dados e caixas pretas convergem para o conceito de letramento em IA. Que é, de certa forma, a espinha dorsal de todo esse documento. Com certeza. O letramento diz que não basta ensinar os alunos a usarem a IA como uma ferramenta prática. Não é só aprender com a IA. O foco estrutural tem que ser aprender sobre a IA. Entender a engenharia social por trás dela. De onde vêm os dados, quem está ganhando dinheiro com isso. Exato. Quais são os limites matemáticos e os impactos ambientais dessas fazendas de servidores? A escola tem a obrigação de formar cidadãos capazes de questionar a tecnologia, e não só apertadores de botão rápidos. E, vasculhando essas diretrizes de letramento, fica muito evidente que o MEC também desenhou umas linhas vermelhas bem grossas. Tem uma recomendação de ouro ali que muda um pouco o tom otimista do texto. Ela bota um freio de arrumação. Você se refere à restrição na educação infantil? Sim, exatamente. O referencial é explícito, sem meias palavras, ao recomendar que a inteligência artificial não seja adotada na educação infantil. 0. Isso engloba ali as creches e a pré-escola. E a barreira só é levantada para casos estritos de acessibilidade, né? Somente. Para tecnologias assistivas, garantindo que as crianças com deficiência possam interagir com a turma e com o ambiente. Tirando essa necessidade vital de inclusão, a regra é tolerância zero para a hipertecnologia nos primeiros anos de vida. E a base para essa proibição é fortíssima. É totalmente ancorada na neurociência e na psicologia do desenvolvimento. Porque a janela de formação do cérebro é muito sensível nessa idade, certo? Muito. As crianças na primeira infância não precisam de eficiência algorítmica. Elas precisam da lentidão orgânica do mundo real, sabe? O atrito com o espaço físico. Encaixar bloco de madeira, sujar a mão de terra. Sim, sentir texturas, olhar no olho de um adulto, aprender a decifrar uma expressão facial. E, o mais crucial, elas precisam aprender a lidar com a frustração. Resolver pequenos conflitos reais, ali no pátio, no escorregador. E colocar uma tela super inteligente no meio disso, uma tela desenhada justamente para dar recompensa instantânea e tirar qualquer obstáculo da frente da criança, atrapalha demais a construção da autonomia. A imprevisibilidade da interação humana é necessária. A mente em formação exige esse atrito. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente avança na idade dos alunos e fala da inserção de algoritmos no cotidiano escolar dos adolescentes, inevitavelmente a gente bate de frente com um dilema da vigilância, do controle. O famoso capitalismo de vigilância entrando na escola. Pois é. Se a sala de aula do futuro é mediada por plataformas de ensino superadaptativas, estamos falando de uma coleta invisível e ininterrupta de dados de comportamento. Cada clique é rastreado. Cada clique, esses sistemas mapeiam quantos segundos o olho do aluno ficou parado num canto da tela, onde o mouse hesitou antes de clicar, que horas ele costuma acessar, até padrões emocionais traduzidos ali nas taxas de erro e acerto. É transformar a jornada de aprender num banco de dados comercial gigante.
E os riscos associados à privacidade da nossa audiência, à segurança informacional, são imensos e muito difíceis de conter. O referencial do MEC, de forma muito acertada, puxa a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para o centro do palco das escolas. Precisa mesmo. Porque existe o perigo real e contínuo de que essas grandes empresas de tecnologia usem os rastros dos nossos alunos para treinar e refinar os seus próprios modelos bilionários. E tudo isso amparado naqueles termos de uso gigantescos que ninguém lê. Fica escondido lá na página 40. Frequentemente sem aquele consentimento claro das famílias. A mente do estudante corre o risco de virar matéria-prima de graça para a empresa privada lucrar. E a preocupação, ela escala ainda mais quando o documento cita tecnologias de reconhecimento facial e análise de emoção nas escolas. Nossa, isso é muito invasivo. Tem muito relato global de escola tentando colocar câmera inteligente para fazer chamada automática ou para medir o nível de atenção analisando o movimento do rosto do adolescente. E a escola, que deveria ser um lugar de acolhimento, vira um panóptico digital. Um ambiente de vigilância extrema. Imagina o estresse, cada suspiro seu sendo quantificado e julgado por um algoritmo ali na parede. É um cenário sufocante e o documento combate isso de frente. O MEC deixa cristalino que esse monitoramento constante corrompe a essência do que é aprendizagem. Porque aprender requer a liberdade de errar, né? Fundamentalmente. A escola precisa garantir um ambiente seguro, um espaço mental, onde errar não seja um dado arquivado e pontuado para sempre contra você. A sensação de ser vigiado o tempo todo gera uma ansiedade que paralisa o pensamento criativo. Ninguém inova com uma câmera focada na cara julgando se você está sorrindo o suficiente. Pois é, então, a conclusão absoluta do referencial sobre esse tópico é que toda ferramenta de IA, por mais maravilhosa e avançada que seja, deve estar estritamente subordinada ao projeto político-pedagógico da escola. O componente humano é o projeto central, e a tecnologia é só o acessório, nunca o contrário. Nunca. Então, o que tudo isso significa, fechando as pontas dessa nossa exploração profunda de hoje? O referencial do MEC acaba pintando um retrato bem nítido de um país equilibrando pratos, sabe? Caminhando numa corda bamba no meio de um furacão. Do outro, o peso da nossa desigualdade social brutal, onde a gente debate tecnologia preditiva em lugares que mal têm teto. E a mensagem final que ecoa disso tudo é que a tecnologia só tem valor real se ela amplificar a nossa humanidade na educação. Exato. Ela serve para libertar da burocracia, para a gente cuidar das mentes. E não para ser um atalho barato que vai sucatear o ensino das massas. E para arrematar a nossa análise, acho que cabe uma reflexão que transcende a tecnologia. Esbarra lá na filosofia da educação mesmo. Se a gente está marchando para uma era onde a IA, seja no celular ou num óculos, vai te dar instantaneamente qualquer resposta factual correta e vai cruzar dados em milissegundos, a dinâmica do intelecto muda completamente. Com certeza. A marca de uma mente brilhante e bem educada vai deixar de ser o volume de dados que ela consegue guardar na memória. E qual passa a ser a nova moeda de valor do intelecto humano? Passará a ser, essencialmente, a qualidade, a ética, a sensibilidade ao contexto social e a originalidade absoluta das perguntas que essa mente consegue formular para a máquina. Uau! Em um mundo inundado de respostas prontas, o saber responder cede o trono para a arte de saber perguntar. A arte de saber perguntar. Começamos falando sobre como a ficção científica entrou nas escolas só para perceber agora, no finalzinho, que a própria essência humana ainda é, de longe, a tecnologia mais sofisticada e insubstituível que a gente tem dentro de uma sala de aula. E sempre será. Para quem nos acompanhou ao longo desta análise densa e fundamental, fica o nosso convite. Que cada pessoa olhe ao redor, examine a própria rotina, como consome informação no dia a dia e reflita sobre como essas engrenagens já estão remodelando as trilhas do conhecimento agora mesmo. Vamos continuar cultivando nosso ceticismo e afiando as nossas perguntas. Um forte abraço e até a nossa próxima exploração. Para quem nos acompanhou ao longo desta análise densa e fundamental, fica o nosso convite, que cada pessoa olhe ao redor, examine a própria rotina,
como consome informação no dia a dia e reflita sobre como essas engrenagens já estão remodelando as trilhas do conhecimento agora mesmo. Vamos continuar cultivando o nosso ceticismo e afiando as nossas perguntas. Um forte abraço e até a nossa próxima exploração.